Gênesis capítulo 35. Deus disse a Jacó: volte para Betel, fique ali e construa um altar para o Deus que se revelou a você quando você fugia de seu irmão Esaú. Jacó reuniu a família e instruiu todos os que viviam com ele. Desfaçam-se de todos os deuses estrangeiros que há no meio de vocês. Tomem banho e ponham roupas limpas, pois estamos indo embora para Betel. Vou construir ali um altar para o Deus que me respondeu quando eu estava em apuros e que desde então tem estado ao meu lado aonde quer que eu vá. Eles entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que guardavam e também os brincos que usavam como amuletos. Jacó enterrou tudo debaixo de um carvalho em Siquém. Em seguida foram embora. Um pavor que chegava a paralisar tomou conta das cidades das redondezas. Assim, ninguém se atreveu a sair e perseguir os filhos de Jacó. Jacó e seu grupo chegaram a Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Construiu ali um altar e deu o nome de El-Betel, Deus de Betel, porque era o lugar em que Deus havia se revelado a ele quando fugia de seu irmão. Foi nessa ocasião que Débora, serva de Rebeca, morreu. Ela foi sepultada perto de Betel, debaixo do carvalho que recebeu o nome de Alom-Bacute, carvalho do choro. E Deus revelou-se outra vez a Jacó depois que ele havia voltado de Padã-Arã e o abençoou. Seu nome é Jacó, calcanhar, mas esse não será mais seu nome. De agora em diante você será chamado Israel, aquele que luta com Deus. Deus continuou: eu sou o Deus forte, tenha filhos, frutifique. Uma nação, uma continuidade inteira de nações procederá de você. Reis virão de seus descendentes. A terra que dei a Abraão e Isaque agora dou a você e também a seus descendentes. E Deus se foi, elevando-se do lugar em que havia falado com ele. Jacó ergueu uma coluna de pedra no local em que Deus havia falado com ele, derramou sobre ela uma oferta de bebida e a ungiu com óleo. Dessa forma, Jacó consagrou o lugar em que Deus havia falado com ele, Betel, casa de Deus. A caravana partiu de Betel e ainda estavam a uma boa distância de Efrata quando Raquel entrou em trabalho de parto, um parto muito complicado. Quando as dores chegaram ao ponto máximo, a parteira disse a ela: não tenha medo, você teve mais um menino. Antes de dar o último suspiro porque estava morrendo, deu a ele o nome de Benoni, filho da minha dor. Mas seu pai preferiu chamá-lo Benjamim, filho da boa sorte. Raquel morreu e foi sepultada na estrada para Efrata, isto é, Belém. Jacó ergueu ali uma coluna para marcar o local do túmulo, que ali está até hoje, a pedra do túmulo de Raquel. Israel seguiu o caminho e acampou em Migdal-Éder, no tempo em que Israel vivia naquela região. Ruben teve um caso com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo. Jacó tinha 12 filhos, os que ele teve com Lia, Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon. Os que ele teve com Raquel, José e Benjamim. Os que ele teve com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Os que ele teve com Zilpa, serva de Lia, Gade e Aser. Esses são os filhos de Jacó que nasceram em Padã-Arã. Por fim, Jacó chegou de volta à casa de seu pai Isaque
em Kiriat Arba, a atual Hebrom, onde Abraão e Isaque haviam residido. Isaque estava agora com 180 anos de idade. Então deu seu último suspiro e morreu em idade muito avançada. Seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram no túmulo da família. Gênesis capítulo 36. Gênesis capítulo 36. Esses são os descendentes de Esaú, também chamado Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã: Ada, filha de Elão, o Hitita; Oholibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Aveu; Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho, Elifaz. Basemate deu à luz Reuel. Oholibama deu à luz Jeús, Jalão e Corá. São esses os filhos que nasceram a Esaú na terra de Canaã. Esaú reuniu suas esposas, filhos e filhas, todos os de sua casa e também os animais e bens adquiridos em Canaã, e mudou-se para longe de seu irmão Jacó. Os dois tinham tantos bens que não era possível viverem no mesmo lugar. A terra não comportava os rebanhos que os dois possuíam. Por isso, Esaú acabou fixando residência na região montanhosa de Seir. Esaú e Edom são a mesma pessoa. Estes são os descendentes de Esaú, antepassado do povo de Edom, na região montanhosa de Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Esaú com a sua esposa Ada; Reuel, filho de Esaú com a sua esposa Basemate. Os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaitã e Kenaz. Elifaz tinha uma concubina chamada Timná, com quem teve Amaleque. Esses foram os netos de Ada, esposa de Esaú. E estes são os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá, netos de Basemate, esposa de Esaú. Esses são os filhos de Oholibama, esposa de Esaú, filha de Aná, filho de Zibeão. Ela teve com Esaú os filhos Jeús, Jalão e Corá. Esses são os chefes tribais entre os descendentes de Esaú. De Elifaz, filho mais velho de Esaú, vieram os chefes Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaitã e Amaleque, chefes de Elifaz na terra de Edom, todos eles filhos de Ada. Dos filhos de Reuel, filho de Esaú, vieram os chefes tribais Naate, Zerá, Samá e Mizá. São os chefes de Reuel na terra de Edom, todos eles filhos de Esaú com Basemate. Estes são os filhos de Oholibama, esposa de Esaú. Os chefes tribais Jeús, Jalão e Corá, chefes que Esaú teve com Oholibama, filha de Anã. São esses os filhos de Esaú, isto é, Edom e seus chefes tribais. Estes são os descendentes de Seir, o Oreu, nascidos naquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dison, Ézer e Dizã. São esses os chefes tribais dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã: Hori e Rimã. A irmã de Lotã era Timná. Os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Esse é o Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, enquanto levava os jumentos de seu pai, Zibeão, para pastar.
Os filhos de Aná, Dizon e sua filha Olibama. Os filhos de Dizon, Rendã, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã. Os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes eram os chefes tribais dos Horeus, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã, chefes dos Horeus segundo cada tribo na terra de Seir. São estes os reis que reinaram em Edom antes que houvesse rei em Israel. Belá, filho de Beor, foi um rei em Edom. Dinabá era o nome de sua cidade. Belá morreu e Jobabe, filho de Zerá, de Bosrã, assumiu em seu lugar. Jobabe morreu e foi sucedido por Uzã, na terra dos Temanitas. Uzã morreu e foi sucedido por Hadade, filho de Bedade. Ele foi o rei que derrotou os midianitas em Moabe. Avite era o nome de sua cidade. Hadade morreu e Sanlá de Masrecá assumiu em seu lugar. Sanlá morreu e Saul de Reobote, que ficava perto do rio Eufrates, assumiu em seu lugar. Saul morreu e foi sucedido por Baal-Hanã, filho de Aqubor. Baal-Hanã, filho de Aqubor, morreu e Hadade assumiu em seu lugar. Paú era o nome de sua cidade. Sua esposa chamava-se Meetabel, filha de Matred, neta de Mesaabe. E estes são os chefes tribais da linhagem de Esaú, segundo suas tribos e de acordo com as suas regiões. Timná, Alva, Jatete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã, líderes de Edom nas várias regiões que ocuparam. Esses foram os descendentes de Esaú, antepassado dos Edomitas.